Muita gente acredita que para viver um propósito com Deus, precisa estar com a vida 100% alinhada, sem erros no passado, com fé inabalável e coragem de sobra. Mas e se eu te dissesse que os maiores chamados da Bíblia começaram exatamente no ponto da dúvida, do medo e da fuga? Em Êxodo 3, a história de Moisés nos mostra um homem comum, vivendo no anonimato do deserto, sendo chamado por Deus para liderar a libertação de uma nação inteira. Um ex-fugitivo com um passado manchado que teve o destino transformado com um simples "eis-me aqui". Se você já se sentiu pequeno demais, culpado demais ou até longe demais de Deus, esse conteúdo é para você, porque a história de Moisés prova que o propósito não depende do lugar onde você está, mas da voz que você escolhe ouvir. E se você quer viver algo maior com Deus, se inscreve agora no canal e ative o sininho, porque aqui a gente aprofunda o que muitos só mencionam por alto. Prepare seu coração. Hoje pode ser o início da virada da sua história. Imagina a cena. Moisés, um hebreu criado no palácio do faraó, conhecedor da cultura egípcia, dos privilégios da corte, mas também marcado por um passado de assassinato e fuga. Ele está no deserto há 40 anos, vivendo no anonimato, quando Deus aparece numa sarça que ardia sem se consumir. É nesse momento que o medo vem com força total. Afinal, quem era ele para libertar uma nação inteira? Mesmo tendo fé, ele sentiu o peso de uma identidade quebrada. O medo foi o primeiro a responder quando Deus o chamou. "Quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" Foi o que ele disse. Moisés sabia que Deus estava falando com ele, mas seu histórico o condenava na própria consciência. A Bíblia deixa claro, o chamado veio, mas o medo tentou impedir. E hoje, quantas vezes isso ainda se repete? A pessoa sente o propósito queimando no peito, mas a insegurança levanta uma muralha difícil de atravessar. Naquele tempo, o Egito era a maior potência do mundo conhecido. O faraó era visto como uma divindade. E Moisés seria apenas um fugitivo, voltando à cena do crime. Seu passado e sua posição o colocavam em desvantagem. Aos olhos humanos, seria loucura. Mas Deus não usa as medidas da lógica. Ele não consulta seu passado para definir seu futuro. Quando ele decide levantar alguém, nem o Egito inteiro consegue impedir. É importante entender, Moisés não estava apenas com medo de fracassar. Ele estava com medo de ser exposto, rejeitado, destruído. Ele conhecia o sistema que enfrentaria, e essa consciência é exatamente o que hoje paralisa muita gente. O medo se esconde em argumentos racionais. Não é o momento, não tenho recursos, não estou preparado. Mas por trás disso, o que existe mesmo é uma fé adormecida, uma fé que precisa ser despertada pela oração e pela intimidade com Deus. O interessante é que mesmo com suas objeções, Moisés não foi ignorado. Deus respondeu a cada medo com uma afirmação de identidade e presença. Isso revela algo poderoso. Não é errado ter medo, o problema é deixar o medo te definir. E aí entra o valor da história bíblica, porque ela nos mostra que grandes personagens bíblicos também tremiam antes de se levantar. O que os diferenciava era que eles se levantavam mesmo assim. Quando olhamos para Moisés como alguém real, com falhas e inseguranças, fica mais fácil nos enxergarmos nele. Afinal, quem nunca se sentiu pequeno diante de uma grande responsabilidade? Mas propósito não é construído na ausência do medo. É justamente na resistência a ele que a fé amadurece. Moisés só conheceu o poder de Deus quando decidiu obedecer, mesmo tremendo. Essa é uma chave espiritual para quem quer sair do lugar. Há uma frase antiga que diz: "Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados." Isso resume o que aconteceu ali no deserto. Moisés não tinha todos os dons, nem todos os argumentos, mas ele tinha algo que muitos hoje esquecem: a presença de Deus. Quando "eu sou" fala, não importa quem você foi, nem onde você está. Importa quem está com você. Isso muda tudo. E talvez, assim como Moisés, você também esteja escondido, no deserto da dúvida, fugindo de um passado, de uma culpa ou de um medo que grita. Mas deixa eu te dizer, o mesmo Deus que chamou Moisés na sarça está chamando você agora. E sabe o que é mais incrível? Às vezes o primeiro passo do seu propósito não é sair correndo, é simplesmente parar de fugir. Moisés era um fugitivo.
Antes de se tornar o libertador de Israel, ele tirou a vida de um egípcio e precisou correr para o deserto. Um homem com sangue nas mãos e um passado mal resolvido. Esse foi o escolhido de Deus. Isso nos mostra algo que muitos ainda não entenderam. Deus não é limitado pela nossa bagagem. Aquilo que você considera vergonha pode ser exatamente o que Deus vai usar como plataforma. A identidade de Moisés parecia destruída. Ele não era aceito nem pelos egípcios, nem pelos hebreus. Era um homem entre mundos, carregando o peso de uma história confusa. Mas Deus não olha para a biografia como os olhos humanos. Ele enxerga propósito onde o mundo vê fracasso. É por isso que o seu passado, por mais bagunçado que pareça, não tem poder para impedir o agir de Deus. A Bíblia é repleta de personagens bíblicos com trajetórias manchadas. O problema é que muita gente vive tentando esconder as partes feias da história. Mas o que a fé nos ensina é que a cura não está no esconderijo, e sim na exposição diante de Deus. Já viu como a oração sincera transforma a vergonha em liberdade? Moisés só começou a caminhar no propósito quando parou de fugir. Enquanto ele estava ocupado tentando enterrar o passado, o chamado estava esperando para ser assumido. Tem gente que acredita que precisa consertar a vida antes de dizer sim para Deus, como se o propósito fosse prêmio para quem tem ficha limpa. Mas se fosse assim, ninguém estaria qualificado. Moisés, Davi, Raabe, Paulo, todos têm histórias complexas. O que os une não é o passado limpo, e sim a disposição de ouvir a voz de Deus e obedecer. Identidade não é definida pelos erros, mas sim pela redenção. Você já pensou que aquele trauma, aquela queda ou aquele erro pode ser o testemunho que vai mudar a vida de alguém? Já vi histórias assim, gente que saiu de vícios profundos e hoje lidera projetos de restauração. Pessoas que foram rejeitadas e hoje acolhem outras. E isso é propósito, sendo revelado no lugar da dor. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Deus transforma cacos em mensagem. Ele faz da sua história uma ponte para curar outros. O deserto não foi o fim de Moisés, foi o processo. Foi lá que ele se tornou quem precisava ser. E com você também pode ser assim. Às vezes, o que você vê como punição é, na verdade, treinamento. Quando tudo parece estagnado, Deus está cavando raízes. Propósito não nasce da pressa, ele é cultivado na intimidade, na fé cotidiana, nas orações feitas entre lágrimas. E aí está o grande segredo: o passado só tem força sobre você se você continuar preso a ele. A partir do momento em que você entrega essa parte da sua história para Deus, ela deixa de ser prisão e vira testemunho. Moisés era um ex-fugitivo, mas na boca de Deus virou libertador. Isso é redenção. É transformação, é a Bíblia viva e pode ser a sua história também. Agora me diz, o que você ainda está tentando esconder que na verdade Deus quer usar? O que você acha que te desqualifica, mas na verdade é a pista mais forte do seu chamado? O que te paralisa pode ser a mesma coisa que vai libertar outros se você decidir parar de correr e ouvir de novo a voz que chama. Talvez hoje sua vida esteja tranquila. Você tem uma rotina que já conhece bem, não falta o essencial e até consegue tirar momentos de paz. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Será que essa paz não virou uma zona de conforto que te distancia do seu propósito? Moisés também estava assim. Depois de anos fugindo, tinha uma vida resolvida no deserto. Mas Deus apareceu e bagunçou o que parecia estável. A verdade é que viver o que Deus tem para você exige coragem para sair de onde está. Eu sei que é mais fácil se manter onde tudo parece seguro, mas propósito não se constrói no comodismo. Moisés teve que sair do deserto e enfrentar Faraó. E você? Vai precisar sair de qual deserto confortável para viver o que nasceu para ser? Você precisa entender isso. Deus não trabalha em ambientes paralisados. Ele chama em meio ao movimento. E quase sempre esse chamado vem com um empurrão para fora do que é previsível. Talvez você esteja esperando sentir mais fé, mais certeza, mais preparo. Mas o que você precisa é de disposição. Fé de verdade nasce no desconforto.
nasce quando você dá o passo mesmo tremendo. Deus não espera que você esteja pronto, Ele só espera um sim. Então, se você sente no coração que foi chamado para servir, comece servindo hoje. Se sente que deve ensinar, compartilhe um versículo, monte um pequeno grupo, envie um áudio com uma reflexão. A Bíblia mostra isso. O propósito é ativado na ação. Você não precisa de palco, precisa de coragem. Sabe o que é mais forte? Todos os personagens bíblicos que foram usados por Deus precisaram deixar algo para trás. Abraão deixou sua terra, Pedro, as redes, Paulo, o status, Moisés, o silêncio. E agora chegou a sua vez. O desconforto é o sinal de que você está se movendo para mais perto do que foi criado para viver. Deus não te chama para estagnar, Ele te chama para crescer. Talvez o seu maior medo nem seja o fracasso. Talvez seja a responsabilidade que vem com o seu sim. Você sente que se disser sim para Deus, não vai poder voltar atrás. E sabe de uma coisa? Não vai mesmo. Mas isso é bom. Significa que você está amadurecendo. Fé morna nunca mudou o mundo. Oração de quem quer viver o propósito é: eis-me aqui, mesmo sem saber tudo ainda. Se Moisés tivesse recusado o chamado, Israel teria continuado em cativeiro. Forte, né? Agora pensa, quem está deixando de ser liberto porque você está preferindo ficar parado? Seu propósito não é só sobre você. Ele alcança vidas, e isso é sério. Não despreze o impacto que um passo seu pode causar. Deus se move quando você se move. Fé parada não gera transformação. Então, me responde com sinceridade. O que você ainda está segurando com medo de soltar? Qual parte da sua zona de conforto você sabe que precisa largar, mas ainda está adiando? Pode parecer difícil, mas o próximo passo é justamente o que vai ativar sua identidade e destravar seu chamado. Você foi criado para viver algo grande, só precisa parar de se esconder atrás do talvez depois. Você já percebeu que o momento em que Moisés entendeu quem realmente era foi o mesmo em que ele teve um encontro com Deus? Até ali ele apenas sobrevivia, cuidava de ovelhas, levava a vida no automático, tentando apagar o passado. Mas tudo mudou quando ele parou para ouvir uma voz diferente. Foi diante da sarça ardente que o propósito nasceu, e é assim com a gente também. Não espere encontrar sentido em tudo sem primeiro buscar o encontro real com o Criador. É nesse lugar secreto da oração, onde só você e Ele sabem o que se passa, que as coisas começam a se alinhar. A Bíblia mostra que Moisés ouviu Deus chamá-lo pelo nome. E quando Deus te chama pelo nome, não tem como continuar o mesmo. Identidade e propósito andam juntos. Quando você descobre quem Deus é, você descobre quem você é. Muita gente quer descobrir sua missão de vida como quem monta um quebra-cabeça com pressa. Mas propósito não vem do Google. Ele nasce da intimidade. Você precisa parar, silenciar o mundo e deixar Deus falar com você. Não estou falando de uma fórmula mágica, mas de relacionamento real. Um tempo diário com a palavra, com oração sincera, pode mudar tudo. Talvez você esteja esperando uma grande revelação, uma visão no meio da noite, mas às vezes Deus começa falando no simples. Já pensou que o seu propósito pode começar com aquela ideia insistente que você não consegue esquecer? Ou com aquela dor que você sente por algo que ninguém mais parece notar? Deus fala em detalhes, e quem anda perto dele começa a perceber esses sinais. Quer um exemplo prático? Tire 20 minutos do seu dia para estar com Deus, sem celular, sem distração. Leia uma passagem da Bíblia. Comece por Êxodo 3, o encontro de Moisés com Deus. Depois, ore com sinceridade. Fale como quem fala com um pai. E escute. Isso é básico, mas é revolucionário. Propósito não vem correndo atrás de você. Ele se revela quando você para ouvir. O grande erro de muitos é buscar propósito sem buscar a presença. Querem direção sem relacionamento. Mas não tem como descobrir o seu chamado se você ignora a voz de quem te criou. Moisés não só descobriu o que fazer, ele descobriu com quem ia caminhar. E isso muda tudo. A fé cresce, a identidade se firma, a coragem aparece quando você sabe quem está com você. E olha que interessante, foi depois de dizer "quem sou eu" que Moisés ouviu uma das maiores revelações da história bíblica, o nome
eu sou. Ou seja, quanto mais fraco ele se sentia, mais forte Deus se revelava. E com você pode ser assim também. O seu não sou capaz pode ser o início de uma jornada onde Deus mostra que Ele é tudo o que você precisa. Talvez você nem perceba, mas tem fugido. Fugido do chamado, da sua identidade, da voz que insiste em te lembrar quem você é. E essa fuga não precisa ser física. Às vezes ela é interna. Você se distrai, se ocupa, se esconde atrás de desculpas sofisticadas. Mas no fundo você sabe. Foi feito para algo maior. E fugir disso só aumenta o vazio. Jesus está te chamando de volta. Não com acusação, mas com compaixão. Ele não aponta o dedo, ele estende a mão. Ele quer curar o que te fez correr, reconstruir o que foi quebrado e restaurar sua fé. Sabe aquela dor que você tenta ignorar? Ele quer tocar justamente ali. Porque só quem criou seu coração é capaz de curá-lo por completo. Voltar o coração para Jesus não é um gesto religioso. É um movimento de rendição. É olhar para dentro e admitir, sozinho não dá. A Bíblia não fala de heróis perfeitos, mas de pessoas comuns que decidiram confiar. Moisés fugiu, Jonas fugiu, Pedro fugiu, mas todos eles voltaram. E o ponto de virada foi sempre o mesmo. Jesus entrou no caminho. Você pode continuar tentando tapar o buraco com distrações, trabalho, redes sociais, relacionamentos, mas nenhum desses substitui o que só a presença de Deus pode preencher. E olha, não precisa ser nada espetacular. Comece com uma oração simples, sincera, do tipo, Jesus, me ajuda a voltar. Às vezes o céu inteiro se move com palavras assim. E se você acha que fugiu longe demais, deixa eu te lembrar, não existe distância que Jesus não alcance. Não importa o quanto você caiu, nem quanto tempo está longe. O que importa é que ele ainda está de braços abertos. A história bíblica está cheia de voltas, de reencontros, de começos no meio do caminho. E hoje pode ser esse dia para você. Sabe aquele propósito que parecia perdido? Ainda está vivo. Deus não rasga os planos dele só porque você tropeçou. Ele escreve história até com páginas amassadas. Só precisa que você pare de correr e volte o coração. Isso é fé. Fé para acreditar que ainda há algo para viver. Fé para confiar que a identidade que ele te deu não foi apagada pelo seu erro. O tempo da fuga precisa acabar. Não dá mais para viver dividido entre o chamado e a comodidade. Você sabe que nasceu para algo maior. Talvez esteja só esperando coragem para dizer sim. Então aqui vai um lembrete. O céu não está em silêncio. Jesus continua chamando. E tudo o que ele quer agora é o seu coração de volta. E quando você responde a esse chamado, tudo muda. As culpas perdem força, as dúvidas se acalmam e o propósito começa a florescer. Porque Jesus não chama para te expor, ele chama para te restaurar. E o primeiro passo é esse: parar de fugir e voltar. Agora que você recebeu tudo isso, me diz, vai continuar vivendo como se Deus não tivesse te chamado? Ou vai finalmente parar de fugir, se levantar e viver o que nasceu para ser? O medo não vai desaparecer, mas sua fé pode crescer ao ponto de fazer ele perder o poder. O seu passado não define quem você é. O que define sua identidade é a voz que te criou, e ela continua te chamando pelo nome. Então, o que você vai fazer com esse chamado? Vai ignorar mais uma vez ou vai dizer o seu sim hoje? Lembre-se, cada passo de fé que você der, abre espaço para o céu se mover. E se você quer continuar aprendendo como ativar sua fé, descobrir seu propósito e caminhar firme com Deus, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. A jornada está só começando e você não precisa caminhar sozinho.